Olá meus amigos, muito bem-vindos a mais uma videoaula em Photoshop CS5 do curso Tutoriais. E dessa vez eu vou demonstrar para vocês o funcionamento da ferramenta Laço, que é a terceira ferramenta do painel de ferramentas. A ferramenta Laço está subdividida em outras três ferramentas: a ferramenta Laço propriamente dita, a ferramenta Laço poligonal e a ferramenta Laço magnético. Elas têm em comum a sua função, que é de fazer seleções nas imagens. Porém, cada uma faz isso de um jeito bem diferente. Vamos dar uma olhada em cada uma delas e entender essas diferenças. Para fazer a demonstração dessa ferramenta, eu estou utilizando uma imagem de uma sala aqui com uma vista invejável. E eu tenho como objetivo recortar a televisão e o rack que está logo abaixo. Então meu objetivo é selecionar apenas esses objetos. Vejamos o desempenho de cada uma dessas ferramentas para realizar essa seleção. Para facilitar, vamos dar um zoom. Eu vou iniciar a seleção. Para realizar uma seleção com a ferramenta Laço, basta dar um clique em um ponto da imagem com o botão esquerdo do mouse, manter ele pressionado e arrastar o cursor em torno do objeto que você deseja selecionar. Então essa seleção eu estou fazendo com o movimento do mouse. Por isso é muito difícil de realizar a seleção com essa ferramenta. Ela é bem pouco precisa e por mais que eu esteja me esforçando para deixar as linhas retas, elas insistem em ficar tortas. Então eu vou contornando todo o objeto. Notem como é difícil e como essa seleção está ficando horrível. Chegando ao final, é só soltar o botão esquerdo do mouse que estava pressionado e a seleção é feita automaticamente. Bom, já dá para ver que ficou bem mal selecionado, que essa ferramenta não é a melhor para realizar esse tipo de seleção, mas mesmo assim eu vou copiar essa imagem e vou inserir ela em uma nova camada. Eu vou chamar essa camada de Laço, para que a gente possa comparar depois os três tipos de ferramenta Laço. Agora eu vou voltar para a nossa imagem original, para a camada 1, e a gente vai verificar o funcionamento da segunda ferramenta Laço, a ferramenta Laço poligonal. Como o próprio nome diz, ela realiza a seleção através de linhas retas, e por isso não é uma boa ferramenta para quem deseja selecionar objetos com muitas curvas. Para essa nossa imagem, eu acho que essa seria uma boa ferramenta. Vamos ver ela em funcionamento. Para utilizar essa ferramenta, basta dar um clique em um ponto da imagem. Eu vou começar por aqui. Você clica, solta, não precisa ficar pressionando e leva o mouse até a outra ponta. Chegando na outra ponta, no local onde você deseja, dá mais um clique e cria outra reta até a outra ponta da televisão. Chegando ali, eu clico novamente, marco outro ponto e levo a ferramenta até o outro lado. E através dessas retas eu vou selecionando todo o objeto. Notem como a seleção está ficando muito mais precisa do que a da ferramenta Laço. Eu estou fazendo uma seleção bem rápida aqui, porque o objetivo do vídeo não é ter uma seleção perfeita, mas demonstrar o funcionamento da ferramenta. Então eu vou clicando, criando pontos e retas, através dos quais eu realizo a seleção. Em pontos aqui, como essa roda, fica difícil de fazer a seleção com uma ferramenta que só trabalha com retas. A forma que a gente tem de contornar essa limitação é criar muitos pontos para tentar simular uma circunferência através de retas. Então eu crio muitos pontos aqui e seleciono essas rodas.
Chegando ao final, quando você passa o cursor novamente sobre o primeiro ponto, surge um círculo ao lado do símbolo da ferramenta. Conseguem ver? Esse círculo significa que a gente vai fechar a seleção. Basta dar um clique nesse ponto e nós fechamos a seleção. Eu vou novamente copiar essa imagem, colar ela em uma nova camada e depois a gente vai comparar tudo isso. Essa camada eu vou chamar de laço poligonal. Por último, vejamos aí a ferramenta laço magnético. Essa ferramenta é uma das formas mais simples de se fazer uma seleção. Ela é muito eficiente na maior parte dos casos e com ela é possível obter um resultado muito bom. Vamos ver como ela funciona. A ferramenta laço magnético trabalha com diferença de cor. Então novamente eu vou clicar em um ponto com o botão esquerdo do mouse, clico e solto. E agora ela vai realizar a seleção baseada na diferença de cor entre os dois lados. Então eu vou puxando o mouse e ela já vai realizando a seleção e criando pontos em torno da televisão. Eu posso criar pontos dando mais um clique, ou então eu posso apagar esses pontos através da tecla Backspace do teclado. Então é só você ir passando o mouse ao lado do objeto e a própria ferramenta vai reconhecendo o que deve ser selecionado. Para esse caso, como a gente tem um contraste muito grande entre a televisão, que é preta, e o fundo, que é um céu azul, a ferramenta consegue fazer um ótimo trabalho e rápido. É só passar o mouse e ela vai selecionando. Ela trabalha muito bem também com curvas. Então, se a sua imagem tem bastante curva, pode ser que essa seja uma boa opção para você. Eu gosto de utilizar essa ferramenta porque ela é muito rápida, é prática. Chegando ao final, novamente, ela utiliza um círculo ao lado do cursor para demonstrar que a gente vai fechar a seleção. Para fechar, basta dar um clique nesse ponto e o nosso objeto já está selecionado. Eu vou copiar, colar em uma nova camada. E agora vamos ver o resultado. Para a gente enxergar mais fácil, eu estou criando aqui um fundo com uma cor bem contrastante. E aí a gente vai poder ver detalhadamente o resultado de cada uma das ferramentas. Começando pela ferramenta laço, aquela primeira que eu falei que fazia uma seleção ruim nesses casos. Reparem aí como ela deixou muitas bordas, como a gente perdeu alguns pedaços da imagem aí da televisão. Por isso, essa ferramenta é útil para casos em que você precisa fazer uma seleção bem rápida e sem nenhuma precisão. Já a ferramenta laço poligonal fez uma seleção bem mais precisa, apesar de ter deixado algumas falhas nas rodas, por não conseguir fazer círculos muito bem. Por último, a ferramenta laço magnético também ofereceu um resultado muito bom. Não deixou rebarbas, nem selecionou indevidamente alguma parte da televisão. Para esse caso, ela também foi uma boa opção. Então agora vamos às nossas recomendações do dia. Evite utilizar a ferramenta laço para fazer seleções precisas. Isso não vai funcionar.
Utilize a ferramenta laço poligonal para fazer seleção de objetos com linhas retas. E se a sua imagem tem curvas e linhas retas, utilize a ferramenta laço magnético ou então procure no nosso canal outra opção de ferramenta para realizar a seleção. Nós temos ali uma série de videoaulas que podem te ajudar e se você não encontrar o que está procurando, deixe uma sugestão para as próximas videoaulas aí nos comentários. Se você gostou dessa videoaula e quer aprender mais sobre Photoshop, se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas videoaulas. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até a próxima!